Em números, ô Lô, quanto que você, não sei se você sabe, mas quanto que você já faturou aqui dentro da nossa companhia? R$ 150 mil, tranquilamente. 150 mil reais. Lu, então, primeiro, quem que é a Luciana Guerreiro? O que você faz? Bom, sou nutricionista há 21 anos. Comecei na área de esporte, na época que não tinha rede social. Então, eu trabalhava em 4 academias, ia para lá, para cá, em Belo Horizonte, o tempo inteiro, a semana inteira, buscando ser reconhecida. No final de semana, eu ia para trabalhar numa equipe de corrida, e eu ficava lá domingo o dia inteiro, ou a manhã toda, falando com as pessoas, dando palestra, para ser vista. E eu fui fazendo meu nome no mercado. Não tinha rede social ainda, a gente tinha que ir realmente atrás das pessoas. E eu fui crescendo assim na área de esporte primeiro, e depois eu já atendia muito atleta, aí eu comecei a direcionar meu atendimento para mulher, naturalmente. Porque como eu falava muito para mulher no meu Instagram, quando veio o Instagram, né? Eu comecei a ter um público mais feminino, e como eu tenho 47 anos hoje, e eu sempre busquei melhorar a minha saúde para não chegar com 40 anos obesa, morria de medo de chegar aos 40 anos com obesidade, porque eu sou cartão de visita, né? Então, eu queria ser nutricionista há muitos anos, durante muitos anos. Então, eu tinha muito medo. Então, eu comecei a estudar muito sobre hormônios, metabolismo, emagrecimento. Eu fui para modulação hormonal, tive aulas com os melhores médicos, tive aula com o pessoal do Lai Ribeiro. Então, eu sempre estava junto com os médicos para aprender mais sobre o que a nutrição não ensina, entende? E aí, eu fui falando tendo uma facilidade de comunicar com esse público feminino que tinha várias dores, que estão relacionadas a cansaço, fadiga, queda de libido, queda de hormônio, flacidez, que é o público que eu atendo hoje. E eu comecei a chamar pessoas e comecei a vender produto. Meu primeiro produto digital foi em 2020, quando tudo fechou, na pandemia, e eu comecei a fazer produto digital. Chamava Desafio 21 Dias com Elas. E aí, a partir desse número de mulheres enorme entrando no meu nicho, né, eu comecei a entender mais sobre a mulher. Então, elas vinham com reclamações, eu tinha uma estatística enorme de mulheres com aquele monte de dor e todas as dores iguais. E aí, eu já atendi assim, Jonas, na época no Desafio 21 Dias com Elas, na pandemia, eram 400 mulheres num grupo. E comprando o curso, comprando emagrecer, comprando dieta, e elas tinham resultado. E era muito bom naquela época, quando veio o boom da internet, né? Quando todo mundo live o tempo inteiro, todo mundo estava em casa, né? Foi maravilhoso. Sim. E aí, depois eu comecei a gostar disso. Só que eu percebi que depois que todo mundo começou a fazer tudo, o engajamento no Instagram foi diminuindo. E aí eu criei o Decole Estação, que também era um grupo para é um programa de emagrecimento para mulheres, mas no geral. E aí eu sentia que vinham muitas mulheres com várias dores, que eu tinha que atender essas pessoas de uma forma mais individualizada. E eu não sabia como, porque eu não queria que essas mulheres fossem para o consultório. O que acontece no consultório? As mulheres vão, eu atendo, e depois elas voltam depois de 2 meses. Não tem resultado. Elas precisavam de acompanhamento, de estar comigo ali o tempo inteiro. E eu não sabia como fazer isso. Mas eu queria criar um método para melhorar o metabolismo dessas mulheres de 40 a mais, e um método de emagrecimento que trouxesse mais resultado. E aí eu fiquei pensando nisso e você apareceu. Apareceu numa hora que eu estava falando e não tendo retorno no Instagram. Aí eu nunca tinha seguido a sua página nem nada, você apareceu como um anúncio. Eu falei, eu vou ver isso aqui. Aí eu apostei em vocês. Eu não conhecia o Infocrescimento e foi uma aposta maravilhosa. Por quê? Eu queria criar um produto de ticket mais alto, de forma individual, para mulheres de 40 a mais. Eu já tinha um programa, mas eu não sabia como falar, como fazer esse programa. E no Instagram, eu falava e não era ouvida mais. Por quê? O engajamento mudou muito o Instagram, né? Sim. E vocês me ensinaram e me direcionaram. Tanto o script de venda, quanto o que falar no Instagram e como falar. A mesma coisa que eu falava, de forma que eu trazia mais pessoas para próximo de mim. E aí eu comecei a aprender como falar. Início, meio e fim. Falando a mesma coisa que eu falava antes, mas da forma certa de comunicar. E vocês que me ensinaram isso. Então, hoje eu tenho muito mais facilidade do que quando eu tinha antes. E o Infocrescimento, assim, me fez crescer profissionalmente de forma exponencial.
muito mesmo. Eu agradeço muito a equipe, todos vocês, assim, ajudou muito a me tornar a profissional que eu sou hoje. Que incrível, Lu, que incrível. Você passou por todas as etapas, né? É uma coisa que eu falo muito para a galera. Muita gente está entrando agora pós-pandemia, né? Não viveu o digital na pandemia ou antes da pandemia, né? As coisas elas mudaram bastante, o estilo de venda, o estilo de criação de produto. E aí, quando você entrou para a Info, foi desenvolvido o seu primeiro produto, a que ticket, Lu? 3 mil. 3 mil. E o meu decola era 3 meses por 300. 300. E as pessoas não valorizavam, entende? Sim. E aí agora eu tenho quase 60 mulheres. Eu falo o seguinte, que a gente teve 6 meses de atendimento, acompanhamento, né? Eu falo que os 2 primeiros meses eu tive que aprender muito. Porque eu não sabia vender, a gente não aprende isso na faculdade, a gente tem medo de vender, a gente tem medo de vender produto caro, porque a gente acha que a gente não merece, né? Não, 3 mil reais? Como assim? Aí eu falava assim, gente, como que essas pessoas aí fora ganham tanto dinheiro com a internet? Como é que elas vendem isso nesse valor? Será que isso é verdade? Né? Só que eu sabia que eu tinha uma autoridade boa, eu sabia que eu tinha conhecimento, mas eu precisava buscar como falar isso para as pessoas. E aí, antes de vocês chegarem, eu fiz fotos, retratos para melhorar o meu posicionamento de imagem. Só que isso não foi suficiente. Eu precisava de mais comunicação. E aí vocês entraram. E hoje tem quase 60 mulheres. Então eu falo que os 2 primeiros meses foram aprendizado, construção. Eu tive que aprender muito. Aí depois entrou os meninos do tráfico, que a marcha é maravilhosa. Eles são sensacionais. Então eles começaram a trazer muito, muito retorno para mim. E aí com eles, aí chegava 100 mulheres no meu Instagram não, no meu WhatsApp num dia. E eu sozinha. Aí eu fui aprendendo, eu falei assim, não, gente, pode deixar mandar, porque eu estou aprendendo a falar com as pessoas. Mesmo que não era o público certo para fazer uma venda de 3 mil, eu queria falar, queria aprender. E era trabalhoso, porque tinha dia que eu chegava às 6 horas, tinha 100 pessoas me esperando ali para conversar. E eu queria aprender, eu não queria passar isso para ninguém. E foi ótimo que eu fui desenvolvendo, aprendendo, e hoje eu já sabia me comunicar. Hoje eu deslancho muito mais. E eu consegui, hoje, depois, vamos colocar, de 3 meses, a minha venda aumentou muito. Eu estou com metas todos os meses a cumprir de quantidade de pessoas que eu vendo. E aí eu aprendi a fazer chamada de vídeo, entrevista, e eu estou tão craque que eu estou fazendo menos chamadas, menos call hoje do que antes, muito menos. Eu estou vendendo mesmo pelos resultados que eu tenho no Stamina. Então, eu estou tendo tanto resultado que as pessoas falam, eu quero isso. Legal, legal. Qual que está sendo sua meta hoje por mês? Eu, até, vamos colocar uns 50 mil. 50 mil mensal. Isso, 16 vendas por mês, 16, 17 vendas. Eu, por exemplo, agora, essa semana, eu estou com crédito, falta uma venda. Aí os meninos falaram, vamos tentar mais 4, fazendo como é que chama? Follow-up? Follow-up. Follow-up para trazer mais pessoas que já estão na minha lista. Eu já fiz isso mês passado, vou tentar fazer agora esse finalzinho de semana para ver se eu consigo mais umas 4 aí. E o interessante, Jonas, que as pessoas que estão vindo são pessoas que já me seguiam há muito tempo, já queriam fazer uma consulta comigo e resolveram fazer Stamina, ou já foram ao consultório e não tiveram resultado porque não precisavam de um acompanhamento e sabem o meu trabalho. Então, são pessoas que já sabem e me conhecem. E que os meninos, pelo tráfego, pelas minhas mensagens que eu estou transmitindo agora pelos rios, pelo meu tipo de comunicação, atrair mais pessoas. Que legal, que legal. Em números, Lu, quanto que você, não sei se você sabe, mas quanto que você já faturou aqui dentro do nosso acompanhamento? 150 mil reais, tranquilamente. 150 mil reais. Que incrível. Vamos colocar aí 3 meses, em 3 meses, 150, porque eu falo que eu comecei a aprender, né? As vendas eram mais picadas, depois do 2º mês eu comecei a vender já, né? Sim. Aí já começou vamos colocar 3, no 3º mês eu vendi 9 mil, né? Mas para mim eu falei assim, não, gente, eu posso ir além. Aí depois no 4º, 5º, 6º, principalmente quando a tráfico veio, que os meninos, que eu comecei a aprender mais, e aí realmente eu comecei a entender o negócio e vender mais. Só que antes disso, mesmo sem as vendas, o meu engajamento no Instagram, sem o tráfego, já tinha melhorado muito.
compartilhamento de reels, comunicação das mulheres, por causa de vocês. Que isso, para mim, é fundamental. A pessoa que entra no Instagram, ela tem que ver que você tem um engajamento, a construção lá das três mensagens, dos 3 posts principais. Então, isso foi fundamental. Fundamental. Legal, Lu. Indicaria aí. Sem precisar de marketing, né? Sem precisar de nenhuma equipe para fazer isso, né? Muito bom. Lu, para concluir, indicaria a info para alguém? 100%. E indico já bastante. 100%.